Para a gente finalizar essa nossa parte de integrais, né, utilizando o método da substituição, vamos ver o poder, né, que tem o método da substituição em algumas demonstrações que a gente pode fazer. Então, por exemplo, essa 11, né? Se f for contínuo em r, né, nos reais, mostre que essa integral é justamente igual a essa, né? Então, vamos aqui fazer essa resolução da 11. A 11 é bem simples. Ela é bem simples mesmo de fazer. A gente tem lá a integral de a até b de f de x mais c dx, certo? Se a gente fizer uma substituição chamando u de x mais c, nosso du vai ser justamente dx, tá? Então, nós vamos ter aqui, agora o nosso limite de integrações vai mudar. Onde tiver x, aqui a, então ficaria a mais c. E na parte de cima ficaria b mais c, f de u, du. Só que aí, pessoal, é o seguinte, quando a gente trabalha com integrais, a gente a gente chama, né, esse tipo de integral assim, por exemplo, integral de f de x dx. Isso, o x é uma variável muda, porque tanto faz você escrever f de x dx como a integral de f de v dv, ou então como a integral de f de w dw. Tanto faz a letra que você vai colocar, né? No fim de tudo, isso aqui vai dar certo. Como a gente chama isso aqui de uma variável muda, independe da variável que você vai colocar. Então, em vez de colocar aqui u, eu vou colocar o próprio x. Então, eu vou ter aqui a integral de a mais c, de b mais c, né? Aí, no lugar de f de u, eu vou colocar f de x dx. E aí, eu chego justamente onde eu queria, né? Demonstrar que seria a integral de a até b de f de x mais c dx, que é igual a integral de a mais b, aliás, a mais c até b mais c de f de x dx. Beleza? E é isso aí para resolver a 11. Então vamos ver como é que a gente faz para resolver a 12, tá? A 12 é essa daqui, ó. Se f é contínua no intervalo fechado de 0 a π, né? Use u como π menos x para demonstrar que essa integral aqui, ou seja, a integral de 0 até π de x vezes f de seno de x dx, é igual a π sobre 2 vezes a integral de 0 até π de f de seno de x dx, né? Beleza, então vamos só reescrever essa integral aqui na próxima ali e vamos começar a pensar um pouco sobre como a gente poderia fazer. Certo, pessoal, então vamos lá, né? Essa integral 12 seria a integral de 0 a π de x a f de seno de x dx, certo? Aí ele já dá quem vai ser nossa substituição, né? Use u igual a π menos x. Só conferir para ver se é isso mesmo, né? Então aqui, ó, tem nossa integral de 0 a π de x vezes f de seno de x dx. E ele fala, né? Use u igual a π menos x, tá? Então a gente vai usar isso aqui. O nosso du, nesse caso, vai ser menos dx, beleza? Então a gente pode dizer que menos du é igual a dx. E aí, nossa integral vai ficar o seguinte. Vai ficar a integral, aí os limites. Quando aqui for 0 vai ficar π. E quando aqui for π vai ficar π menos π, então dá 0. O nosso x a gente pode tirar dessa relação aqui, ó. Eu vou até abrir mais um espaço aqui embaixo para a gente fazer o seguinte. Como o u é igual a π menos x, então a gente teria que u menos π seria igual a menos x, né? Multiplicando todo mundo por menos 1, π menos u seria igual a x, tá bem? Então isso aqui é o que a gente chega no final. Então aqui nós teríamos π menos u, que multiplica f do seno de x, que também é π menos u. Aí o nosso du agora é menos... Aliás, o nosso dx agora é menos du, né? Então isso aqui vai ficar menos a integral de π até 0 de π menos 1, que multiplica f de seno de π menos u du. Certo? Aí aqui, pessoal, a gente tem um seno da subtração, né? Aí, relembrando como é que a gente teria isso, quando a gente tem, por exemplo, seno de a menos b, né? A gente teria o seno do primeiro, então no caso seno de a, vezes o cosseno do segundo, então seria cosseno de b. Aí menos o seno do segundo, então seno de b, vezes cosseno do primeiro, que no caso seria cosseno de a. Certo, pessoal? Então colocando no nosso caso, né? Então a gente vai ter seno de
π menos u é igual a seno do primeiro, né? Então, seno de π vezes cosseno de u, que é o segundo, menos o seno de u agora, vezes o cosseno de π, tá? Aí vamos lá. O seno de π é zero, né? Porque π seria 180. Seno de π seria zero. E o cosseno de π seria menos 1. Então, isso aqui ficaria menos seno de u vezes menos 1. Então, isso aqui ficaria mais seno de u, tá? Estou fazendo tudo isso porque, então, em vez de a gente escrever seno de π menos u, a gente pode escrever simplesmente seno de u. Então, essa nossa integral vai ficar menos a integral de π até zero, né? De π menos u, f de seno de u. Du. Tá bem? Foi justamente o que a gente encontrou aqui. Tá, então vamos lá, vamos continuar isso aqui. A gente agora vai simplesmente fazer o seguinte. Vamos separar essas duas integrais aí, tá bom? E vamos organizar. Mas antes de separar, note que como a gente tem menos integral, né, a gente pode tirar esse menos apenas invertendo os intervalos de integração. Então, uma vez que aqui a gente tem menos integral de π a zero, nós vamos ter agora a integral de 0 até π, certo? E esquece, a gente troca o sinal, em vez de menos agora vai ficar positivo, né? Aí o resto continua, π menos u, que multiplica f de seno de u. Deu. Aí organizando isso aqui, vamos ter a integral de 0 a π, aí de π vezes f de seno de u, mais, aliás, menos, né? U vezes f de seno de u, du. No caso, assim, né? Du. Beleza, então a gente pode quebrar isso aqui em duas integrais. Seria a integral de 0 a π de π vezes f de seno de u, du, menos a integral de u, f de seno de u, du. Tá bom? Isso vai ser igual à nossa integral original, né? Então, vai ser igual à integral de 0 a π de x, f de seno de x, dx. Tá? E aí, de novo, pessoal, note que aqui ó, a gente tem, de novo, aquela questão da variável muda. Então, no lugar do u, a gente pode colocar x, tá? Sem nenhuma mentira, tá? Então, a gente vai ter aqui a integral de 0 a π. Esse π eu posso colocar para fora, já que ele é uma constante. Repetir essa integral aqui. F de seno de u, aliás, de x, né? Dx. Só organizar aqui. Dx. Aqui seria igual a π, a integral de 0 a π de f de seno. Onde tiver u, eu vou trocar por x, já que u é uma variável muda, né? Então, aqui vai ficar também menos a integral de x, f de seno de x, dx. E aí, pessoal, eu vou passar esse cara aqui, essa integral inteira, para o lado de cá. Porque se você prestar atenção, esqueci de colocar os intervalos de 0 a π aqui e aqui de 0 a π também. E se você prestar atenção, essa nossa integral é justamente igual a outra. Como ele está com sinal menos, vai para o lado de lá mais. Então, aqui vai ficar essa integral mais ela mesma, né? Ou seja, ficar a integral de 0 a π de x vezes f de seno de x dx. Mais ela mesma, né? 0 a π de x f de seno de x dx igual a π vezes a integral, né, de 0 a π de f de seno de x dx. E agora é só a gente fazer algumas manipulações algébricas. Bom, como a gente tem uma coisa mais ela mesma, então isso aqui vai ficar 2 vezes a integral de 0 a π de x, que multiplica o f de seno de x dx, igual a π, multiplica a integral de 0 a π de f de seno de x dx, tá? E esse 2 aqui, como é uma constante, normal, vou passar para o lado de lá dividindo, então nós vamos ter 0, integral de 0 a π de x, f de seno
de x dx igual a π sobre 2, que multiplica a integral de 0 a π de f de seno de x dx, que é justamente como nós queríamos demonstrar, certo, pessoal? Então, pronto. A gente conseguiu também já mostrar como é que essa segunda faria. É um pouco mais complicado do que a outra, né? A gente teve que lembrar do seno da subtração, mas o resto, pessoal, é bem simplesinho, né? Depois a gente só vai fazer algumas manipulações algébricas, tranquilo, e a gente chega onde a gente queria, tá? E beleza, então agora falta só a gente olhar o nosso último caso, que seria essa 13. A 13 diz o seguinte: se f é contínua, mostre que a integral de 0 a π sobre 2 de f de cosseno de x dx é igual à integral de 0 a π sobre 2 de f de seno de x dx, tá? E aí ele diz o seguinte, né? Usa esse fato para calcular a integral de 0 a π sobre 2 de cosseno ao quadrado de x dx. Tá bom? E também a integral de 0 a π sobre 2 de seno ao quadrado de x dx. Tá bom? Então, beleza. Então, vamos ver aqui como é que a gente resolve essa. Vamos só anotar aqui. Seria a 13, integral de 0 a π sobre 2 de f de cosseno de x dx. Pronto, pessoal. E para a gente resolver uma integral desse tipo? Bom, inicialmente ficaria complicado, mas como a gente já viu o exemplo anterior, aqui a gente já tem alguma noção, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou usar o u igual a π sobre 2 menos x, né? Bem semelhante com a outra, tá? Só que agora eu estou usando esse intervalo. E o meu du aqui também vai ficar menos dx. E de novo a gente vai precisar colocar o x aqui, então por esse cara aqui nós temos que u menos π sobre 2 é igual a menos x, multiplicando todo mundo por menos 1, ficaria aqui π sobre 2 menos u ficaria igual a x. Ok? Então essas são todas as informações que a gente precisa para pelo menos iniciar nossa integral. Então isso aqui ficaria, vamos lá, substituindo nos intervalos de integração, ficaria π sobre 2 aqui embaixo, e aqui em cima ficaria π sobre 2 também, então ficaria π sobre 2 menos π sobre 2 daria 0. Então f de cosseno, aí no lugar do x vai ser π sobre 2 menos u, tá? Du. Aliás, menos du, né? Menos du. Então isso aqui vai ficar igual a menos a integral de π sobre 2 até 0 de f do cosseno de π sobre 2 menos u du, tá? E aí de novo a gente tem aquele lance do cosseno da subtração, né? E aí nós vamos ter também que recordar como é que ficaria a nossa formulazinha lá. Bom, se você já lembrar, você pode fazer direto. Caso você não lembre, a gente vai revisar aqui. Bom, trazendo aqui, né? A gente tem que cosseno de A menos B seria igual a cosseno de A vezes o cosseno de B. Então, cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo. Como aqui está menos, aqui vem mais. Aí agora os senos. Seno do primeiro vezes o seno do segundo. Tá? Então, no nosso caso, né, seria cosseno de π sobre 2 menos u. Isso aqui ficaria cosseno de π sobre 2 vezes cosseno de u mais seno de π sobre 2 vezes o seno de u, tá? E aí, como é que a gente resolve isso aqui? Bom, cosseno de π sobre 2 é 0. Isso aqui vai para 0. Seno de π sobre 2 é 1. E seno de u é seno de u mesmo. A gente não conhece. Então, vai ficar só seno de u. Tá bom? Então, substituindo na nossa outra, nessa nossa equação, aliás, na nossa integral, nós teríamos o seguinte. Esse menos aqui eu já posso tirar ele. Eu vou inverter logo os limites. Então, vai ficar de 0 até π sobre 2. De f, aí no lugar de cosseno disso aqui, vai ficar f de seno de u. Du. E aí, de novo, né, vai entrar naquela ideia das variáveis mudas. Como a gente já sabe, a variável muda, não vai importar. Então, a gente pode trocar e colocar um x nela, tá bom? Então, quando a gente fizer isso, que a gente coloca esse x, a nossa integral agora vai ser igual, né? Até escrever aqui, ó. Ela vai ser igual
a integral de 0 a π sobre 2 de f de seno de x dx. Lembrando que isso é a nossa integral inicial, que seria 0 até π sobre 2 de f de cosseno de x dx. Beleza. Então a gente já mostrou como a gente queria, né? A gente queria demonstrar aqui, tudo ficou certinho. Só que aí tem uma segunda parte que ele pede lá. Ele pede que a gente use esse fato, né, para calcular a integral de 0 até π sobre 2 do cosseno ao quadrado de x dx. E a mesma coisa para o seno. Tá? Bom, seguindo esses fatos que a gente achou, eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer que a nossa função f de x ela é da seguinte forma. Que f de x é igual a x ao quadrado. Tá? De modo que se eu fizer a integral de f, ela vai ser igual à integral de x quadrado dx. E a integral de x ao quadrado, a gente já sabe que é x ao cubo sobre x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Tá? E aí, por que eu estou fazendo isso? Porque, por exemplo, se eu estou atrás do f do cosseno de x, então isso aqui vai ser igual a cosseno ao quadrado de x. Tá? E a mesma coisa serve para o seno. Tá bom? Então, f do seno de x vai ser igual a seno ao quadrado de x. E aí, a gente vai usar esses fatos. Então, por exemplo, se eu estou atrás de saber quem é a integral de f do cosseno de x dx, bom, eu sei que isso aqui vai dar x ao cubo sobre 3, mais uma constante. Só que o nosso x, nesse caso, seria o cosseno, né? Então, eu trocaria por cosseno ao cubo de x, né? Sobre 3, mais a nossa constante. Bom, como lá ele pede para a gente calcular a nossa função de 0 a π sobre 2 do cosseno ao quadrado, seria justamente esse aqui. Então, seria o cosseno ao cubo de x sobre 3, aplicado nos intervalos 0 a π sobre 2. Tá? Então, se a gente aplica isso aqui, ficaria como? Ficaria cosseno ao cubo de π sobre 2 menos cosseno ao cubo de 0 sobre 3. Se a gente for realizar essas contas aqui, nós vamos descobrir que essa integral vai dar 0 ao cubo, né? Porque cosseno de π sobre 2 é 0, então isso aqui vai ficar 0 ao cubo, menos esse aqui ficaria 1, cosseno de 0 é 1 ao cubo, sobre 3. Isso aqui daria menos 1/3. Só que, pessoal, isso dá problema. Por que qual é o problema? Por exemplo, se a gente abrir aqui o GeoGebra, já deixei preparado nossa função cosseno ao quadrado. Se você pega ela do ponto 0 até o π sobre 2, que está aqui marcado, né? Você calcular a área sobre essa curva, você está pegando mais ou menos essa área aqui, ó, certo? E aí, perceba que essa área claramente é positiva. Então, não tem como essa área ser menos 1/3. Tá? Esse é o problema. E aí vem a sacada da questão. Qual que é a sacada da questão? A sacada da questão é que, como a gente sabe que a integral de f de cosseno de x é igual, né? É igual à nossa integral f do cosseno de x dx. Ela vai ser igual à nossa integral de f do seno de x dx. E como a gente forçou isso aqui a ser justamente essa integral, né, cosseno ao quadrado, então a gente pode dizer que, deixa eu colocar até aqui em outra folha para ficar mais simples. Eu posso dizer o seguinte, que a integral de 0 até π sobre 2 de cosseno ao quadrado de x dx é igual à integral de 0 até π sobre 2 de f do cosseno de x dx. Só que a gente sabe que isso é igual à integral de 0 até π sobre 2 de f do seno de x dx. Tá? E, pela forma que a gente calculou, essa integral aqui, né, vai ser igual a x ao cubo sobre 3. No caso, x ao cubo sobre 3. Mais uma constante. Só que como o nosso x, nesse caso, é o seno, a gente já pode substituir direto. Então, nós vamos ter seno ao cubo de x sobre x. Seria mais uma constante, mas como aqui já está a integral definida, então 0 até π sobre 2. Ok?
Se a gente resolver isso, vai ficar seno ao cubo de π sobre 2 menos seno ao cubo de 0. Isso dividido por 3. Então, isso aqui vai ficar 1 ao cubo menos 0 ao cubo dividido por 3, que seria exatamente igual a 1/3, beleza? E agora sim faz sentido a gente falar que a integral de 0 até π sobre 2 de cosseno ao quadrado de x dx ser esse valor, tá? Justamente porque agora ela vai dar uma unidade positiva. No caso aqui, a gente poderia até considerar como se fosse uma unidade de área, né? Já que a gente teve essa preocupação. Para a integral do seno ao quadrado, a gente não vai fazer tantos arrodeios. A gente vai simplesmente utilizar o seno mesmo, tá? A integral do seno ao quadrado de x dx seria igual à integral de 0 a π sobre 2 de f de seno de x, tá? dx, que no caso seria igual ao que a gente acabou de calcular, seno ao cubo de x dx, né? Aplicado de 0 a π sobre 2, que a gente acabou de ver que isso é exatamente 1/3, tá? Aí no caso, só para ver de curiosidade, a gente pode até colocar aqui unidade de área também. Bom, pessoal, eu já deixei aqui preparado a do seno. Então, a nossa área do seno seria aqui assim, mais ou menos, né? Fazendo só um esboço bem grosseiro mesmo. Seria mais ou menos essa área aqui, ó. Certo? Que também coincide com a mesma área do cosseno, né? Para o caso da outra curva, que daria 1/3 também. Então, beleza, pessoal? Por hoje era isso, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima e fui.